Se eu tivesse ficado no meu carro naquela noite, talvez minha vida nunca tivesse mudado. Talvez eu nunca tivesse visto aquela casa, nunca tivesse entrado e nunca tivesse que carregar comigo o que sei agora. Mas o destino tem formas estranhas de nos levar até lugares que nunca deveríamos pisar. Meu carro decidiu quebrar no pior lugar possível, um trecho isolado de estrada, cercado por árvores escuras que pareciam sussurrar ao vento. O motor engasgou algumas vezes antes de morrer de vez. E, para piorar, meu celular estava sem sinal. Ficar parado ali não era uma opção. Então comecei a caminhar, na esperança de encontrar ajuda ou, ao menos, um pouco de sorte. Foi então que vi a luz. Era fraca e parecia piscar entre os troncos das árvores, como se me chamasse. Com o coração acelerado, segui em direção a ela. Me deparei com uma casa, velha, desgastada, com janelas de vidro embaçado, mas da qual emanava um brilho quente, quase acolhedor. Naquele momento, o desespero superou o bom senso e bati na porta. Demorou um pouco, mas ela finalmente se abriu. Um homem alto e magro apareceu, talvez com uns 60 anos. Seu sorriso era gentil, quase tranquilizador, e seus olhos transmitiam uma calma que contrastava com o ambiente estranho. "Problemas com o carro?" perguntou ele, com uma voz amistosa. "Sim", respondi, tentando não parecer tão desesperado. "Posso usar seu telefone?" "Claro. Entre, filho. Não é seguro ficar aí fora", ele disse, gesticulando para que eu entrasse. A casa tinha um cheiro metálico estranho, algo que não consegui identificar de imediato. O calor era sufocante, quase como se o ar estivesse pesado demais para respirar. Uma mulher surgiu da cozinha. Era magra, pálida, e tinha um sorriso exageradamente largo que parecia colado em seu rosto. "Coitado", ela disse. "Você deve estar faminto. Sente-se, sente-se. Vou preparar algo para você comer enquanto meu marido chama ajuda." Sem saber o que fazer, me sentei em uma mesa pequena e um pouco torta. Pouco depois, ela apareceu com uma tigela de ensopado. Era grosso, com pedaços de carne e vegetais cozidos até quase se desmancharem. Peguei a colher e, relutante, dei a primeira mordida. O gosto, algo estava errado. A carne era borrachuda, quase impossível de mastigar. E havia um sabor metálico que fez meu estômago embrulhar. "Não gostou?" perguntou ela, com o sorriso vacilando um pouco. "Está ótimo", menti, forçando mais uma colherada. Havia um adolescente sentado do outro lado da mesa. Ele não disse uma palavra sequer. Só me olhava fixamente, com um sorriso pequeno e perturbador que fazia minha espinha gelar. Algo naquela casa estava errado. Muito errado. "Preciso ir ao banheiro", falei, levantando-me abruptamente. "Segunda porta à esquerda", disse o homem, com um olhar que parecia analisar cada movimento meu. Andei pelo corredor mal iluminado, mas passei direto pelo banheiro. No final do corredor, havia uma porta entreaberta. Uma luz fraca escapava de dentro e algo, talvez curiosidade, talvez instinto, me levou a abri-la. Lá estavam escadas que levavam a um porão. O cheiro que subiu era nauseante, uma mistura de ferro e algo doce que fez meus olhos lacrimejarem. Desci as escadas lentamente, meu coração batendo como um tambor em meus ouvidos. O que vi lá embaixo é algo que nunca vou esquecer. Havia uma grande mesa de madeira no centro, manchada de sangue seco. Ganchos pendiam do teto, alguns vazios, outros segurando pedaços de carne que, a princípio, não quis identificar. Ossos estavam espalhados pelo chão, e uma caveira descansava em uma prateleira, me encarando com seus olhos vazios. O ensopado que eu tinha acabado de comer subiu à minha garganta, e lutei para não vomitar. Foi então que ouvi passos. "O que você está fazendo aqui embaixo?" perguntou o homem, agora parado no topo das escadas. Seu sorriso amigável tinha desaparecido, substituído por algo muito mais frio. Eu achei que fosse o banheiro", gaguejei,
tentando parecer inocente. Você não devia estar aqui, ele disse, enquanto a mulher aparecia ao seu lado. Seu sorriso agora era quase predatório. E o adolescente estava ali também, segurando uma faca enferrujada. Você não pode ir embora, disse o homem, começando a descer as escadas. O pânico tomou conta de mim. Empurrei-o com força, corri pelas escadas e atravessei o corredor até a porta da frente. Meu ombro bateu com força contra a madeira e eu cambaleei para fora, sentindo o ar gelado da noite. Atrás de mim, ouvi a risada da mulher. Não olhei para trás. Corri o mais rápido que consegui pelas árvores, meus pulmões queimando com o esforço. Finalmente, vi faróis na estrada. Um carro diminuiu a velocidade e o motorista abriu a janela. "Que diabos você está fazendo aqui?" ele perguntou. "Me ajude", implorei, entrando no banco do passageiro. "Por favor, apenas me tire daqui." Contei tudo à polícia, mas eles não acreditaram. Eu insisti para que fossem até a casa. "É só alguns quilômetros para trás", eu disse. "Vocês não podem errar. Tem uma luz na varanda." Os policiais trocaram olhares e um deles respondeu: "Aquela casa queimou há 40 anos. A família morreu no incêndio." "Não", insisti. "Eu estive lá agora mesmo. Eu os vi." Eles concordaram em me levar de volta ao local. Mas quando chegamos, só havia um terreno vazio, coberto de ervas daninhas. Nada mais. A casa não estava lá. Enquanto me preparava para ir embora, vi algo no chão. Era um gancho, enferrujado, velho, mas inconfundível. Quando saímos, ouvi de novo a risada da mulher, fraca, ecoando entre as árvores. Eu a conhecia. Em todos os meus anos de trabalho, desenvolvi uma relação estranha com a morte. Passei a vê-la como algo puramente físico. O corpo diante de mim era apenas um organismo que havia deixado de viver. Isso era tudo. Mas, mesmo assim, ver aquela mulher na minha mesa me pegou de surpresa. Eu a tinha visto pelo hospital algumas vezes. Ela era vibrante, radiante, sempre falando sobre a nova fase da vida que estava por vir. Estava grávida, e era impossível não perceber o brilho em seu rosto enquanto comentava sobre a chegada do bebê. Às vezes, parecia um pouco distraída, dizendo coisas que eu não entendia completamente, mas o entusiasmo dela era contagiante. Por isso, a notícia de sua morte foi um choque. Ela havia sido encontrada em casa, em sua banheira, e seu corpo estava lá alguns dias antes de ser descoberto pelo vizinho. As autoridades falaram em algo como um incidente ou até uma decisão intencional, mas nada disso fazia sentido para mim. Por que alguém faria algo assim justamente no momento em que estava prestes a dar à luz? Era uma tragédia e, para mim, algo ali não parecia certo desde o início. Naquela noite, fui chamado às pressas para trabalhar no caso. Disseram que o corpo já estava em estado delicado e que seria necessário realizar os procedimentos com cuidado e rapidez. Não vou entrar em muitos detalhes sobre o que acontece nesse tipo de situação. Vou resumir para que você tenha uma ideia. Meu trabalho começou com a análise externa e o registro das condições do corpo. Notei os sinais esperados após a morte e pelo tempo que o corpo havia permanecido na água, mas algo me chamou a atenção. As áreas onde havia marcas nos pulsos e na nuca pareciam diferentes. A pele ali estava mais clara, quase rígida, como se algo tivesse alterado aquela parte especificamente. Depois, iniciei o exame interno. Essa parte sempre é difícil, mas, naquela noite, havia algo diferente. Uma tristeza profunda me tomou, como se cada movimento meu estivesse pesado. Respirei fundo e continuei, tentando manter o foco. O que encontrei, no entanto, era impossível de ignorar. Ao chegar à estrutura óssea, percebi entalhes em suas costelas. Não eram marcas comuns, eram pequenos símbolos, repetidos, que pareciam ter sido gravados de forma cuidadosa. Senti minha garganta fechar e meu coração acelerar. Não fazia sentido.
Como aquelas marcas poderiam estar ali? Não eram resultado de algo natural e certamente não poderiam ter sido feitas por ela. Peguei meu celular, algo que normalmente evito no trabalho, e tirei uma foto das marcas. Era algo que eu precisava registrar. No momento em que o flash iluminou a sala, ouvi um som à distância. Um ruído baixo, como algo se movendo. Olhei em direção à porta do corredor. Não deveria haver mais ninguém ali. Ignorei o arrepio na espinha e voltei ao trabalho. A última etapa era verificar o útero e o saco amniótico. Foi quando algo verdadeiramente inexplicável aconteceu. Ao abrir o saco amniótico, percebi que estava vazio. Não havia bebê. Apenas a placenta e o cordão umbilical permaneciam intactos, como se o bebê simplesmente tivesse desaparecido. Minha mente lutava para processar o que via. Não havia sinais de parto, nenhuma indicação de que ela tivesse dado à luz antes ou depois do incidente. Era como se o bebê nunca tivesse estado ali. Me afastei, as mãos tremendo. Aquele era um momento que ultrapassava tudo o que já tinha visto em minha carreira. Tentei me recompor e finalizei o procedimento. Preenchi os relatórios conforme me orientaram, mas, no fundo, sabia que aquilo não fazia sentido. Seguia as instruções, mas havia algo mais naquele caso. Quando terminei, ouvi novamente o som vindo do corredor. Era um barulho baixo, quase imperceptível, mas que parecia vir da sala de suprimentos. Caminhei lentamente, o coração batendo forte. Girei a maçaneta da porta. Estava trancada. Do lado de dentro, bati na porta, tentando manter a calma. "Tem alguém aí?" Perguntei, mas a única resposta foi um som estranho, como um sussurro ou uma respiração forçada. Olhei para trás, para o corredor, e percebi que a porta do necrotério, que eu tinha certeza de ter fechado, estava levemente aberta. Não queria mais pensar no que aquilo significava. Meu trabalho ali tinha terminado. Apaguei as luzes, fechei tudo e dirigi para casa em silêncio. Cheguei por volta das 3 da manhã, como em tantas outras noites de plantão. Fiz minha rotina para tentar esquecer o que tinha acontecido e fui para a cama. Mas o sono não veio facilmente. Quando finalmente adormeci, fui atormentado por sonhos estranhos, daqueles que parecem pressionar sua mente como um peso. Em algum momento, ouvi um grito e acordei de sobressalto, só para perceber que o grito era meu. Olhei para o relógio, pouco depois das 6 da manhã. A luz suave do sol entrava pela janela do quarto. Foi então que percebi algo que me fez gelar. No vidro embaçado da janela, havia uma marca, uma mão pequena, de criança, nítida e fresca, no lado de dentro do vidro. Minha mente lutou para encontrar uma explicação lógica, mas nada fazia sentido. Desde aquela noite, carrego essa sensação de que há algo que não consigo compreender. E, às vezes, à noite, sinto como se estivesse sendo observado. Oi, Connor. Você lembra que dia é hoje? Essa foi a primeira mensagem que recebi assim que saí do escritório. Olhei para o telefone com uma expressão confusa. O número não estava salvo nos meus contatos, mas de alguma forma sabia meu nome. "Quem é?" respondi, ainda tentando entender se era algum tipo de piada ou engano. "Sou a Jane. Lembra de mim?" Jane. O nome sozinho me deixou gelado. Mas não podia ser aquela Jane. Isso foi há tanto tempo. Respondi perguntando qual Jane, tentando manter a calma enquanto seguia em direção ao táxi que me esperava. Assim que entrei no carro, meu telefone vibrou novamente. "Sou aquela que você amou tanto, bobo. Aquela com quem você não fala há muito, muito tempo." Minha respiração acelerou. Será alguma brincadeira? Quem poderia saber sobre Jane? Isso aconteceu há mais de 20 anos. Talvez alguém estivesse tentando me provocar, alguém que sabia demais. Decidi ignorar, esperando que perdesse o interesse. Mas o telefone vibrou de novo. "É muito rude da sua parte me fazer esperar, Connor."
Lembra quando você prometeu que deixaria sua esposa? Meu coração quase parou. Comecei a digitar freneticamente, exigindo saber quem era e o que queria. Jane estava morta. Ela morreu há quase 2 décadas. Como alguém poderia saber disso? Tudo o que quero é que você me diga que dia é hoje. Só isso. Se não fizer, vou tocar a campainha na sua casa e ter uma conversinha agradável com sua esposa. Tentei manter a calma, mas as palavras não faziam sentido. Isso é uma piada? Perguntei. Experimenta, Connor. Você tem 5 minutos. Então, outra mensagem chegou, desta vez com uma imagem anexada. Abri para ver uma foto do meu quintal. No fundo da imagem, uma mão segurando algo que parecia uma arma, parcialmente escondida pela luva. Estou perto o suficiente para ouvi-la se ela receber uma ligação. Se ela entrar em pânico ou eu ouvir uma sirene, ela está morta. Olhei pela janela do táxi. Ainda faltavam uns 20 minutos até chegar em casa. O desespero tomou conta de mim. Por favor, não faça nada. Vou cooperar, digitei, tentando ganhar tempo. Mas eu não entendi a pergunta. Que dia é hoje? O que ela queria dizer com isso? Será que tinha algo a ver com o dia em que nos conhecemos? Jane e eu nos conhecemos em um evento de trabalho. Eu ainda era jovem, recém-casado, e ela era uma contadora encantadora. Foi nesse dia que tudo começou. Respondi com essa data, esperando que fosse a resposta certa. Mas outra mensagem chegou quase instantaneamente. Boo, resposta errada. Vou te dar mais uma chance, Connor. Agora ou nunca. O táxi estava se aproximando da minha rua. Minhas mãos tremiam. Foi então que percebi. Claro, o dia em que ela morreu. Tentei afastar da mente os últimos meses que passei com Jane. Foram meses tensos, repletos de brigas e ameaças. Quando decidi ficar com minha esposa, Jane não aceitou. Ela estava grávida e eu sabia que não poderia continuar aquele relacionamento. Dei a ela o dinheiro para resolver tudo e a deixei. Alguns meses depois, ouvi que ela havia morrido durante o procedimento. Digitei essa resposta e esperei. Muito bem, Connor. Isso está quase certo. Mas falta uma peça. O táxi parou em frente à minha casa, mas antes mesmo de pagar, saltei correndo. Minha mente estava em pânico, tentando juntar as peças. A mensagem dizia que algo mais aconteceu naquele dia. Algo que eu não estava lembrando. Arrombei a porta, desesperado. Minha esposa não estava na sala. Gritei por ela e ouvi sua voz vindo da cozinha. Corri até ela, meu coração disparado. Ela parecia confusa com meu estado, mas estava bem. Estava segura. Eu a abracei com força, sentindo uma onda de alívio me invadir. Ela perguntou o que estava acontecendo, mas antes que eu pudesse responder, meu telefone vibrou novamente. Hoje também é o aniversário do seu filho, aquele que ela morreu para dar à luz. Fiquei paralisado. As palavras ecoavam na minha mente enquanto a campainha tocava. Minha esposa deu um passo em direção à porta. Quem será a essa hora? Ela perguntou. Eu atendo, disse, me colocando entre ela e a entrada. Com mãos trêmulas, segurei a maçaneta e abri a porta. Lá estava ele, um jovem, magro e alto, com os cabelos escuros caindo sobre o rosto. Ele parecia familiar, como se fosse uma versão mais jovem de mim mesmo. Mas seus olhos estavam frios, e em sua mão havia uma arma, levantada diretamente em minha direção. E então ele sorriu, um sorriso que congelou minha alma. Eram 2 horas da manhã, como sempre, pontuais, perturbando o silêncio absoluto que cobria nossa propriedade. Mas naquela noite, eles estavam mais altos, mais próximos. Era como se algo estivesse gradualmente encurtando a distância entre a floresta e a nossa casa, noite após noite. Lutei contra o sono e o peso dos olhos, mas, por fim, me levantei, guiado por um desconforto inexplicável.
Fui até a janela do quarto, afastando levemente a cortina com a ponta dos dedos. A floresta estava quieta, imóvel, exceto pelo leve balançar das árvores ao toque de uma brisa. O luar transformava as copas em silhuetas que pareciam dançar sob a escuridão. Por um momento, não havia nada, nem luzes, nem figuras ameaçadoras, apenas as sombras naturais da noite. Fechei a cortina e suspirei, mas o arrepio na espinha não desapareceu. Jen, ao meu lado, mexeu-se na cama, despertada pelos latidos. Sua voz carregava preocupação quando ela sussurrou: Jack, são os cachorros de novo? Não são. Balancei a cabeça. Sim, amor. Estão mais próximos desta vez. Vivíamos nessa propriedade há quase 2 décadas. Era nosso refúgio, um lugar de tranquilidade afastado da agitação da cidade. Com o tempo, nos acostumamos com os sons noturnos das corujas, dos ventos passando pelas árvores, até mesmo dos guaxinins mexendo em galhos. Mas esses latidos eram diferentes. Tinham começado há cerca de uma semana e, desde então, tornaram-se uma rotina perturbadora. Sempre à mesma hora, sempre na mesma direção, mas cada vez mais altos, mais perto. Eu tentava racionalizar. Devem ser cães selvagens. Talvez escaparam de alguma fazenda próxima. Sugere para tranquilizá-la. Mas sabia que, no fundo, algo não se encaixava. O padrão era estranho. E havia algo no tom dos latidos, um rosnado distorcido, um som que parecia mais do que apenas animal. Naquela mesma noite, decidi acabar com o mistério. Peguei minha espingarda e saí de casa, instalando os holofotes ao redor da propriedade. O quintal brilhou como um campo iluminado, mas a floresta continuava envolta em escuridão. De lá, os latidos continuaram, intercalados por sons que pareciam gargalhadas. Gargalhadas grotescas. Sentia-me observado, embora não houvesse nada visível além da vegetação rasteira que tremia. Aproximei-me devagar, meu dedo pronto no gatilho, e atirei um disparo no ar. O som ecoou pela floresta e, por um instante, tudo ficou em silêncio. Mas, ao invés de correrem como qualquer animal selvagem faria, os latidos cessaram como se tivessem escolhido parar. De volta à casa, Jen me esperava com os olhos arregalados. Jack, você os viu? Não, respondi, frustrado. Mas amanhã eu vou entrar na floresta. Vou descobrir o que está acontecendo. Na manhã seguinte, com a luz do dia me encorajando, peguei minha espingarda e entrei na floresta. Aquelas árvores já tinham sido cenário de muitas memórias boas, de caçadas e caminhadas com nosso filho. Mas, naquele dia, tudo parecia diferente. O ar parecia mais pesado e o silêncio era quase opressor. Andei por cerca de 1 hora até encontrar os primeiros sinais. Um cheiro pútrido me atingiu como uma onda, carne apodrecendo. Seguindo o odor, encontrei tufos de pelos escuros espalhados entre os arbustos. Mais adiante, árvores estavam marcadas com arranhões profundos, como se garras tivessem arrastado por seus troncos. Mas o que realmente me perturbou foram as pegadas. À primeira vista, eram como de cachorros, mas algo estava errado. Elas estavam perfeitamente alinhadas, como se feitas com uma precisão não natural. Pegadas de cães não andam assim. Eles correm, trotando de maneira desordenada. Aquilo parecia deliberado, ensaiado, apressado. Voltei para casa. Jen estava na varanda, esperando por mim. Relatei tudo o que vi, cada detalhe. Ela me ouviu em silêncio, seus olhos fixos nos meus. Isso não é normal, Jack. Precisamos ligar para o controle de animais. Algo está errado. E assim fizemos. Eles prometeram enviar alguém no dia seguinte. Pela primeira vez em dias, nos sentimos um pouco mais tranquilos, imaginando que, em breve, tudo seria resolvido. Naquela noite, os latidos começaram novamente. Só que dessa vez, eles estavam dentro da nossa casa. Acordei com o arrepio na espinha e o som de patas contra o piso de madeira.
Os latidos agora não eram apenas latidos. Havia grunhidos e uivos misturados com algo que parecia vozes. Chamados baixos, quase sussurrados, mas inegavelmente presentes. Peguei minha espingarda enquanto Jen, apavorada, me seguia. Tranquei a porta do quarto rapidamente, mas os sons do outro lado eram insuportáveis. Arranhões frenéticos, como se garras estivessem tentando atravessar a madeira. Ouvíamos também a respiração pesada e um som que parecia risadas. Risadas distorcidas, zombeteiras. Jen, temos que sair daqui, gritei, apontando para a janela. Vamos descer pela treliça. Ela foi primeiro, movendo-se rapidamente apesar do pânico. Assim que toquei o chão, ouvi um estrondo alto vindo de cima. Olhei para a janela do nosso quarto e, sob o luar pálido, vi uma silhueta. Era um cachorro, ou algo parecido. Sua cabeça espreitava para fora, mas havia algo errado em sua forma. Os olhos brilhavam com um brilho que não era natural. Corremos para a caminhonete e eu a dirigi o mais rápido que pude. À medida que nos afastávamos, os sons diminuíam, mas o peso do que havíamos vivido não desaparecia. Chegamos a um posto de gasolina a quilômetros de distância. Jen estava pálida, seus olhos fixos no vazio. Jack, ela finalmente disse, sua voz trêmula. Que tipo de cachorros eram aqueles? Como eles entraram em casa? Eu não sabia o que responder. As memórias das pegadas, dos sons e daquela silhueta grotesca dançavam em minha mente. Finalmente, sussurrei. Você já ouviu falar de cachorros que andam sobre duas pernas? O silêncio que se seguiu foi mais aterrorizante do que qualquer resposta que poderíamos ter dado. Ei, não sei se aqui é o lugar certo para isso, mas eu preciso compartilhar o que aconteceu ontem à noite. Minha cabeça tá a mil e eu não faço ideia do que fazer. Então, para dar um contexto, tô em uma viagem solo de carro já faz uma semana. Era para ser algo para clarear a mente, sabe? Acabei de sair de um término complicado e achei que um tempo sozinho na estrada me faria bem. Ontem, depois de dirigir por horas, começou a cair um temporal daqueles que mal dá para enxergar o que está à frente. Decidi sair da rodovia e encontrei um motel barato. Sabe, aquele tipo que parece tirado direto de um filme antigo. Letreiro de neon piscando, paredes com tinta descascando, meio decadente. Fui até a recepção. O atendente, um cara que parecia não estar muito interessado em nada, me entregou a chave. Agradeci e fui para o quarto. Quando entrei, o lugar era exatamente o que eu esperava. Carpete velho, uma colcha que você sabe que já viu dias melhores e um abajur com uma luz fraquinha. Mas teve uma coisa que me chamou a atenção logo de cara. Tinha um caderno na mesa de cabeceira. Era um caderno bonito, sabe, encadernado em couro, com um visual bem antigo. Achei estranho algo assim estar num lugar tão simples. Peguei para dar uma olhada e na primeira página tinha algo escrito: esta é sua história agora. Aquilo me deu um arrepio estranho. Achei que podia ser uma brincadeira de algum hóspede anterior e deixei o caderno ali. Coloquei de volta na mesa de cabeceira. Me deitei e tentei dormir. Mas é agora que as coisas começam a ficar realmente estranhas. Hoje de manhã, quando acordei, o caderno não estava mais na mesa de cabeceira. Ele estava na cama, bem ao meu lado. E o pior, ele não estava mais em branco. Agora, ele tinha páginas e páginas escritas, e o que estava lá era tudo o que eu fiz ontem. Descrevi exatamente o momento em que saí da rodovia por causa da chuva, o cheque na recepção, o atendente, que eu nem sabia o nome, mas o crachá dele dizia Ron. E até o momento exato em que eu peguei o caderno. E então, no final da última página, tinha uma nova frase. Dizia: você vai acordar de manhã e ler o que está escrito. E foi exatamente isso que aconteceu. A última coisa que estava escrita era: não saia do motel. Meu coração disparou.
Peguei minhas coisas e decidi sair dali o mais rápido possível. Nem pensei duas vezes. Joguei o caderno na bolsa e fui direto para o meu carro. Só que, quando tentei dar a partida, nada. O motor nem fazia barulho. Fui até a recepção pedir ajuda. O tal Ron só deu de ombros, como se aquilo fosse a coisa mais normal do mundo. Seu carro estava funcionando bem ontem, né? Ele perguntou, sem nem olhar para mim direito. E então ele completou: não é problema meu. Sem saída, tentei ligar para um guincho, mas o celular não tinha sinal. Voltei para o quarto para tentar pensar no que fazer. E quando entrei, lá estava o caderno. Não na minha bolsa onde eu tinha colocado, mas de volta na mesa de cabeceira. Ele estava aberto em uma nova página. Dizia: você não pode sair. Essa noite foi terrível. Eu mal consegui pregar o olho. Comecei a ouvir barulhos do lado de fora da porta. Passos, lentos, indo e vindo, como se alguém estivesse andando de um lado para o outro. Primeiro, achei que podia ser outro hóspede, mas quando olhei pela janela, o estacionamento estava vazio. E então começaram as batidas na porta. Não eram altas, mas eram firmes, ritmadas. Eu congelei. Não sabia o que fazer. Resolvi perguntar: quem tá aí? Ninguém respondeu. Voltei para o caderno e agora havia uma nova frase. Dizia: não abra a porta. Eu não abri. Eu não sei o que está acontecendo. Não sei se devo continuar lendo ou se devo tentar me livrar disso de uma vez por todas. Uma parte de mim acha que, se eu jogar fora, as coisas vão piorar. Outra parte está com medo de descobrir o que vai acontecer se eu continuar lendo. Tô postando isso aqui porque, sinceramente, não sei o que mais fazer. Espero que alguém já tenha passado por algo assim ou consiga me dizer que eu tô exagerando. Se algo mais acontecer, prometo que volto para contar. Conheci o Dr. Marcos em uma terça-feira chuvosa de outubro. Assim como a maioria das pessoas que procuram terapia, eu estava num período complicado da vida. Estresse no trabalho, algumas decepções pessoais. Coisas que, sozinhas, pareciam pequenas, mas juntas pareciam intransponíveis. O consultório dele ficava no terceiro andar de um prédio discreto, de tijolos desgastados, no centro da cidade. Lembro-me das grandes janelas que emolduravam o céu cinzento e a chuva fina batendo contra o vidro. Se eu pudesse voltar no tempo, talvez tivesse percebido que algo estava errado desde o início. O sorriso dele nunca parecia alcançar os olhos, como se fosse apenas um gesto treinado. Às vezes, ele demorava um segundo a mais para responder quando o chamava pelo seu nome. Mas, na época, eu estava desesperada por ajuda. E, quando estamos desesperados, aprendemos a ignorar os pequenos sinais de alerta. As primeiras sessões foram normais, até boas. Ele parecia ter respostas para tudo, como se nada fosse grande demais para ser resolvido. Sentado em sua cadeira de couro, inclinava-se para a frente, fazia anotações no momento certo e oferecia conselhos que, à primeira vista, pareciam sensatos. Deixar meu emprego, romper contatos com minha família, mudar de cidade, recomeçar. Naquele momento, eu achava que era exatamente o que precisava. Foi só meses depois, quando segui a maioria das suas sugestões, que percebi o quanto tinha me isolado. Meu saldo no banco estava cada vez menor. Os poucos amigos que eu tinha pararam de me ligar e minha família. Bom, todos os números deles estavam bloqueados, a pedido do Dr. Marcos, é claro. Para sua saúde mental, ele dizia. Quando percebi o que estava acontecendo, seus conselhos já tinham começado a ficar mais estranhos. Ele sugeriu que eu mudasse meu nome, deletasse minhas redes sociais e até alterasse minha aparência. Às vezes, para nos encontrarmos, precisamos nos reinventar. Ele dizia, aquele sorriso meio torto pairando em seu rosto. 6 meses depois, eu parei de vê-lo. Me mudei para outro estado, arrumei uma nova terapeuta,
A doutora, Ana, ela parecia diferente. Era mais acolhedora. O tipo de pessoa que te faz sentir seguro só pelo tom da voz. Mas algo começou a me incomodar. Primeiro, foi a maneira como ela segurava a caneta, exatamente como ele fazia, com o polegar e o indicador pressionando a base. Na terceira sessão, tudo mudou. Eu estava sentada na poltrona dela, falando sobre como me sentia melhor com as mudanças. Foi quando percebi que seu rosto começou a mudar. Primeiro, algo sutil, talvez o formato do queixo ou o espaçamento entre os olhos. Mas, no final da sessão, não havia dúvidas. Eu estava sentada diante do Dr. Marcos novamente. O mesmo sorriso vazio, a mesma entonação calculada nas palavras. Fugi. Troquei de cidade novamente. Fui para longe. Tentei começar do zero mais uma vez. Escolhi outro terapeuta, desta vez com o máximo de cuidado. Um homem mais velho, com ótimas avaliações, totalmente diferente do Dr. Marcos. Mas não adiantou. Na terceira sessão, lá estava ele. O rosto do novo terapeuta parecia derreter diante de mim, se transformando no mesmo homem que eu tanto queria esquecer. Isso aconteceu de novo. E de novo. Não importava onde eu estivesse, quem eu escolhesse, ele sempre me encontrava. Cheguei a parar de procurar terapeutas, mas ele continuou me perseguindo. Eu o vejo nos reflexos das vitrines quando ando na rua. Ele está sentado no banco de trás do meu carro quando olho pelo retrovisor, mas desaparece assim que viro para olhar. Ele está lá, entre as pessoas na multidão, com aquele mesmo sorriso torto, como se esperasse que eu finalmente parasse de correr. Há uma semana, fiz algo que pensei que nunca faria. Liguei para minha mãe, depois de 2 anos sem contato. Quando ela atendeu, sua voz era diferente, precisa, calculada. Ela não falava como ela mesma. É hora de voltar à terapia, ela disse. Não era a voz da minha mãe, era a dele. Estou escrevendo isso de um quarto de motel barato, numa cidade que nem sei o nome direito. Não consigo ficar em um lugar por mais de 2 dias, porque ele sempre me encontra. O atendente parecia normal quando cheguei, mas agora ouço passos do lado de fora. Alguém está tentando abrir minha porta. Eu sei quem é, e quando eu abrir, vou ver o rosto dele, porque, agora, todos os rostos são o dele. Eu fui a única testemunha de um crime, mas, ultimamente, começo a acreditar que fui mais do que apenas isso. Começo a achar que estava envolvido de uma maneira que eu não queria acreditar. Tudo começou há cerca de 3 semanas, em um sábado. Eu tinha acabado de sair de um turno noturno na padaria onde trabalho, um desses turnos longos e exaustivos, que te fazem questionar cada escolha que te trouxe até ali. Quando finalmente saí para o ar fresco da noite, as ruas estavam desertas. Normalmente, escolho voltar para casa pelas ruas mais tranquilas, sem barulho de carros ou pessoas, apenas o som do meu próprio passo. Mas, naquela noite, o silêncio parecia diferente. Não era acolhedor como sempre foi. Parecia carregado, pesado, como se algo pairasse no ar. A primeira coisa que notei foi justamente essa quietude estranha. Nada de motores ao longe, nada de grilos ou qualquer outro som comum da madrugada. Apenas o eco dos meus sapatos batendo no chão. E foi então que ouvi uma voz, fraca, mas insistente. Era um pedido de ajuda. Minha respiração travou. Eu estava a poucas quadras do meu prédio, mas algo me fez parar. O som parecia vir de um beco estreito, próximo a uma oficina que sempre estava fechada à noite. Eu hesitei. Tudo dentro de mim dizia para seguir em frente, para ignorar e continuar caminhando. Mas meus pés pareciam não me obedecer. Antes que percebesse, já estava na entrada do beco. Foi quando a vi. Ela estava caída, encostada na parede, pálida sob a luz fraca de um poste. As mãos estavam levantadas, como se quisesse afastar alguém. Mas não havia ninguém além de uma sombra alta e distorcida que parecia se misturar à escuridão ao redor.
Meu primeiro instinto foi pegar o celular e chamar alguém. Minha mão chegou a tocar o bolso, mas eu não o tirei. Eu só fiquei ali, parado, observando. Foi então que ouvi um som seco, um estalo, que ecoou pelo beco. Algo aconteceu. Depois disso, o silêncio tomou conta. E, no instante seguinte, eu estava na minha cama. Por um momento, pensei que tudo não passará de um sonho estranho. Mas, ao ir até a cozinha para pegar um copo d'água, percebi algo. Meus sapatos, ainda na porta, estavam sujos de lama seca. Minha jaqueta, jogada sobre a cadeira, tinha algo escuro manchado na manga. Eu queria acreditar que não era nada demais. Mais tarde, as notícias chegaram. Uma mulher foi encontrada no mesmo beco, sem explicações claras, sem testemunhas, exceto eu. Eu deveria ter falado com a polícia. Eu deveria ter contado o que vi. Mas o que eu diria? Que eu só fiquei ali, parado, sem fazer nada. Que não tentei impedir. Não, eu fiquei em silêncio. E então os sonhos começaram. Nos sonhos, eu estou de volta ao beco. A cena é quase a mesma, mas diferente ao mesmo tempo. O cheiro do ar é úmido, metálico, quase sufocante. Não vejo o rosto dela com clareza, mas posso ouvir sua voz. Ela está implorando, pedindo por ajuda. Há algo na minha mão. É frio, pesado, metálico. Ouço novamente o som seco, o estalo. E então tudo desaparece. Eu sempre acordo antes de descobrir o que acontece a seguir. Mas não foram apenas os sonhos. As lacunas começaram logo depois. No início, eram pequenas, segundos em que eu me distraía e esquecia o que estava fazendo. Depois, começaram a durar mais. Me vi parado na cozinha sem lembrar de ter saído do sofá, ou em pé na porta de casa sem saber por que estava ali. E então, há 2 dias, acordei com terra sob as unhas. Ontem, encontrei marcas roxas no meu pulso, como se alguém tivesse me segurado com força. Eu comecei a anotar tudo, tentando organizar minha rotina, registrar cada detalhe do meu dia. Mas não ajudou. Ainda há momentos que desaparecem da minha memória, como se fossem apagados. Foi quando encontrei o anel. Estava no bolso da minha jaqueta, enterrado entre o celular e algumas moedas. Era uma aliança simples, dourada, com marcas de desgaste. Havia uma inscrição dentro: para sempre. Fiquei olhando para aquilo por minutos, as mãos tremendo. Não sei como aquele anel foi parar ali. Tentei me convencer de que não era dela, de que não tinha conexão. Mas, no fundo, eu sabia. Quando fechava os olhos, conseguia lembrar vagamente da mão dela. O mesmo anel em seu dedo. Os sonhos pioraram. Ontem à noite, eu a vi com mais clareza. Ela estava parada no beco, me encarando, o rosto marcado, os olhos fixos nos meus. Sua boca se movia, mas nenhum som saía. Quando acordei, estava na cozinha novamente. Na mão, eu segurava uma faca. A polícia veio até minha casa ontem. Disseram que estavam fazendo perguntas a todos os moradores da área, procurando informações sobre a noite do ocorrido. Eu disse que não sabia de nada, mas isso era uma mentira. Eu tenho tentado me convencer de que só fui uma testemunha, que estive no lugar errado na hora errada. Mas quanto mais penso, menos acredito nisso. As marcas, a terra, o anel no meu bolso e, acima de tudo, o jeito como ela me olha nos sonhos. A maneira como seus olhos fixam nos meus. Como se ela quisesse me lembrar de algo que eu não quero admitir. Eu começo a me lembrar de mais coisas. Uma discussão. Palavras ditas em tom alto, carregadas de raiva. Ela saindo pela porta, mas antes me lançando um olhar que nunca vou esquecer. E agora, sua voz ecoa em todos os lugares. Nos sussurros do vento, nos estalos da madeira do chão. Sua sombra parece me seguir, aparecendo nos cantos da minha visão. Ela não foi embora. Não realmente. E eu acho que ela está esperando. Por mim.
Eu tinha 5 anos quando tudo aconteceu. Era uma noite quente de verão, uma daquelas em que você sente o ar pesado e abafado, mesmo com as janelas abertas. A casa estava silenciosa e eu dormia profundamente até ser acordado por um barulho alto e repentino. Me sentei na cama, confuso e sonolento. O som tinha sido tão forte que parecia ter vindo de dentro da casa. Olhei ao redor do meu quarto. Tudo estava escuro, exceto pelo suave brilho do luar que entrava pela janela. Meu coração batia acelerado, mas nada no quarto parecia fora do lugar. Por alguns instantes, convenci a mim mesmo de que tinha sido apenas um sonho. Me deitei de novo, tentando voltar a dormir. Foi quando ouvi outro som. Passos. Alguém estava andando pelo corredor. No início, não me assustei. Achei que fosse um dos meus pais indo ao banheiro. Mas então os passos pararam bem em frente ao meu quarto. O silêncio tomou conta, pesado e opressor, até ser quebrado por algo que fez minha pele arrepiar, uma risada. Não era uma risada alta ou escandalosa, mas baixa, quase um sussurro. Era calma, lenta, como se a pessoa no corredor estivesse se divertindo de forma sinistra. Me sentei novamente, dessa vez sentindo um frio na barriga que eu nunca tinha sentido antes. Quem estaria rindo no corredor àquela hora? A princípio, pensei que poderia ser meu pai. Ele sempre gostou de pregar peças e me assustar de brincadeira. Mas, mesmo sendo criança, algo me dizia que aquilo não era uma piada. Meu pai não faria algo assim no meio da noite, ainda mais sabendo que acordaria cedo para o trabalho. O riso continuou, baixo, perturbador, como se estivesse se aproximando. Fiquei imóvel, ouvindo, tentando entender o que estava acontecendo. Meu coração disparava. Algo estava errado. Mesmo assim, na ingenuidade da minha idade, decidi verificar. Achei que, se fosse meu pai, seria fácil acabar com aquela brincadeira. Levantei da cama, meus pés descalços tocando o chão frio do quarto. Cada passo em direção à porta parecia pesar 1 tonelada. Quando finalmente cheguei, coloquei a mão na maçaneta. Meu coração parecia querer pular pela boca. Girei a maçaneta devagar. Assim que comecei a abrir a porta, o riso parou abruptamente. O silêncio que veio em seguida foi quase ensurdecedor. Abri a porta completamente e fiquei paralisado com o que vi. Havia alguém no corredor, mas aquele alguém era eu. Era como olhar para um espelho, mas com algo profundamente errado. A figura usava o mesmo pijama listrado azul que eu, tinha o mesmo cabelo preto encaracolado, os mesmos olhos castanhos e até a mesma postura. Mas não era eu. Eu sabia disso. O rosto dele, ou o meu, estava completamente vazio de qualquer emoção. Seus olhos, embora idênticos aos meus, eram frios e penetrantes, como se me observassem de uma forma que ninguém jamais tinha feito. Fiquei congelado, incapaz de me mover, de gritar, de fazer qualquer coisa. Nós dois ficamos ali, encarando um ao outro, como se estivéssemos em um jogo silencioso para ver quem cedia primeiro. Então, seus olhos começaram a mudar. Um brilho vermelho profundo começou a surgir, substituindo o castanho. Sua pele começou a se transformar, ficando pálida e, em seguida, cinza, como se estivesse apodrecendo diante dos meus olhos. Foi quando ele começou a se mover. Ele correu em minha direção. Com todas as forças que consegui reunir, bati a porta com força e a tranquei. Do outro lado, ouvi um estrondo alto enquanto ele batia contra a porta. Em seguida, arranhões começaram a surgir, como se garras tentassem atravessar a madeira. Eu gritei, com todas as minhas forças, chamando por meus pais. O som dos arranhões e o peso contra a porta aumentavam a cada segundo. Depois de uma eternidade, ou assim parecia, ouvi a voz do meu pai. Ele estava batendo na porta, chamando meu nome. Com os olhos cheios de lágrimas, destranquei e abri a porta. Me joguei nos braços dele, soluçando, tentando explicar o que tinha acontecido.
Contei a ele sobre o monstro, sobre como ele parecia comigo, sobre os olhos vermelhos e a pele cinza. Mas, como era de se esperar, eles não acreditaram. Meu pai tentou me acalmar, dizendo que eu tinha tido um pesadelo. Minha mãe também parecia preocupada, mas achava que tudo era fruto da minha imaginação. Eles me levaram para o quarto deles naquela noite. Deitaram-me entre eles. E meu pai me disse que tudo ficaria bem. Mas, mesmo com eles ao meu lado, não consegui dormir. Cada som, cada sombra no quarto parecia ganhar vida. E o rosto daquilo que eu tinha visto não saía da minha cabeça. Na manhã seguinte, tentei contar a eles novamente, com mais calma. Expliquei que eu tinha certeza de que não era um sonho. Mas eles continuaram insistindo que era apenas minha mente pregando peças em mim. Eu queria acreditar neles. Eu realmente queria. Mas, mesmo agora, tantos anos depois, sei o que vi. Aquilo não era minha imaginação. O mais estranho de tudo é que nunca mais aconteceu algo parecido. Eu nunca mais vi aquela figura. Mas, até hoje, quando olho para o espelho, às vezes me pego observando mais do que deveria. De vez em quando, juro que vejo algo mudar por uma fração de segundo. É rápido, mas está lá. Um lampejo daqueles olhos vermelhos. Um vislumbre daquela pele cinza. Eu não sei o que era aquilo. Não sei por que me escolheu ou por que nunca voltou. Mas, às vezes, me pergunto, e se não fosse só uma visita? E se, um dia, ele decidir voltar? Eu tinha 5 anos quando tudo aconteceu. Era uma noite quente de verão. Uma daquelas em que você sente o ar pesado e abafado, mesmo com as janelas abertas. A casa estava silenciosa, e eu dormia profundamente até ser acordado por um barulho alto e repentino. Me sentei na cama, confuso e sonolento. O som tinha sido tão forte que parecia ter vindo de dentro da casa. Olhei ao redor do meu quarto. Tudo estava escuro, exceto pelo suave brilho do luar que entrava pela janela. Meu coração batia acelerado, mas nada no quarto parecia fora do lugar. Por alguns instantes, convenci a mim mesmo de que tinha sido apenas um sonho. Me deitei de novo, tentando voltar a dormir. Foi quando ouvi outro som. Passos. Alguém estava andando pelo corredor. No início, não me assustei. Achei que fosse um dos meus pais indo ao banheiro. Mas então os passos pararam bem em frente ao meu quarto. O silêncio tomou conta, pesado e opressor, até ser quebrado por algo que fez minha pele arrepiar. Uma risada. Não era uma risada alta ou escandalosa, mas baixa, quase um sussurro. Era calma, lenta, como se a pessoa no corredor estivesse se divertindo de forma sinistra. Me sentei novamente, dessa vez sentindo um frio na barriga que eu nunca tinha sentido antes. Quem estaria rindo no corredor àquela hora? A princípio, pensei que poderia ser meu pai. Ele sempre gostou de pregar peças e me assustar de brincadeira. Mas, mesmo sendo criança, algo me dizia que aquilo não era uma piada. Meu pai não faria algo assim no meio da noite, ainda mais sabendo que acordaria cedo para o trabalho. O riso continuou, baixo, perturbador, como se estivesse se aproximando. Fiquei imóvel, ouvindo, tentando entender o que estava acontecendo. Meu coração disparava. Algo estava errado. Mesmo assim, na ingenuidade da minha idade, decidi verificar. Achei que, se fosse meu pai, seria fácil acabar com aquela brincadeira. Levantei da cama, meus pés descalços tocando o chão frio do quarto. Cada passo em direção à porta parecia pesar 1 tonelada. Quando finalmente cheguei, coloquei a mão na maçaneta. Meu coração parecia querer pular pela boca. Girei a maçaneta devagar. Assim que comecei a abrir a porta, o riso parou abruptamente. O silêncio que veio em seguida foi quase ensurdecedor. Abri a porta completamente e fiquei paralisado com o que vi. Havia alguém no corredor, mas aquele alguém era eu. Era como olhar para um espelho, mas com algo profundamente errado.
A figura usava o mesmo pijama listrado azul que eu, tinha o mesmo cabelo preto encaracolado, os mesmos olhos castanhos e até a mesma postura. Mas não era eu. Eu sabia disso. O rosto dele, ou o meu, estava completamente vazio de qualquer emoção. Seus olhos, embora idênticos aos meus, eram frios e penetrantes, como se me observassem de uma forma que ninguém jamais tinha feito. Fiquei congelado, incapaz de me mover, de gritar, de fazer qualquer coisa. Nós dois ficamos ali, encarando um ao outro, como se estivéssemos em um jogo silencioso para ver quem cedia primeiro. Então, seus olhos começaram a mudar. Um brilho vermelho profundo começou a surgir, substituindo o castanho. Sua pele começou a se transformar, ficando pálida e, em seguida, cinza, como se estivesse apodrecendo diante dos meus olhos. Foi quando ele começou a se mover. Ele correu em minha direção. Com todas as forças que consegui reunir, bati a porta com força e a tranquei. Do outro lado, ouvi um estrondo alto enquanto ele batia contra a porta. Em seguida, arranhões começaram a surgir, como se garras tentassem atravessar a madeira. Eu gritei, com todas as minhas forças, chamando por meus pais. O som dos arranhões e o peso contra a porta aumentavam a cada segundo. Depois de uma eternidade, ou assim parecia, ouvi a voz do meu pai. Ele estava batendo na porta, chamando meu nome. Com os olhos cheios de lágrimas, destranquei e abri a porta. Me joguei nos braços dele, soluçando, tentando explicar o que tinha acontecido. Contei a ele sobre o monstro, sobre como ele parecia comigo, sobre os olhos vermelhos e a pele cinza. Mas, como era de se esperar, eles não acreditaram. Meu pai tentou me acalmar, dizendo que eu tinha tido um pesadelo. Minha mãe também parecia preocupada, mas achava que tudo era fruto da minha imaginação. Eles me levaram para o quarto deles naquela noite. Deitaram-me entre eles. E meu pai me disse que tudo ficaria bem. Mas, mesmo com eles ao meu lado, não consegui dormir. Cada som, cada sombra no quarto parecia ganhar vida. E o rosto daquilo que eu tinha visto não saía da minha cabeça. Na manhã seguinte, tentei contar a eles novamente, com mais calma. Expliquei que eu tinha certeza de que não era um sonho. Mas eles continuaram insistindo que era apenas minha mente pregando peças em mim. Eu queria acreditar neles. Eu realmente queria. Mas, mesmo agora, tantos anos depois, sei o que vi. Aquilo não era minha imaginação. O mais estranho de tudo é que nunca mais aconteceu algo parecido. Eu nunca mais vi aquela figura. Mas, até hoje, quando olho para o espelho, às vezes me pego observando mais do que deveria. De vez em quando, juro que vejo algo mudar por uma fração de segundo. É rápido, mas está lá. Um lampejo daqueles olhos vermelhos. Um vislumbre daquela pele cinza. Eu não sei o que era aquilo. Não sei por que me escolheu ou por que nunca voltou. Mas, às vezes, me pergunto, e se não fosse só uma visita? E se, um dia, ele decidir voltar? Eu nunca pensei que estaria aqui, escrevendo algo assim, mas o que tem acontecido na minha cidade nas últimas semanas não me sai da cabeça. Por mais que eu tente racionalizar, ignorar ou simplesmente colocar isso na conta do cansaço, algo dentro de mim diz que tem algo errado. Muito errado. E, honestamente, eu precisava falar com alguém sobre isso. Antes de mais nada, deixe eu me apresentar e dar um contexto. Meu nome é Ana Paula, sou enfermeira no pronto-socorro de um pequeno hospital no interior de Minas Gerais. Trabalhar no hospital sempre foi uma paixão minha. Por mais que o trabalho seja pesado, sempre senti que estar ali fazia diferença para as pessoas da minha cidade. O hospital não é grande. Temos 2 ambulâncias, uma sala de emergência pequena e uma equipe reduzida que faz milagres. Atendemos de tudo, de cortes simples em agricultores, acidentes de carro na BR que corta a região. A rotina não é exatamente digna de um drama médico, mas é minha vida e eu a amo.
A cidade onde moro, que vou chamar aqui de Vale do Cedro, é pequena. Pequena de verdade. Daquelas em que todo mundo conhece todo mundo. Os comércios fecham ao meio-dia para o almoço e qualquer novidade vira assunto no café da tarde da padaria. Tem um charme rústico, cercada por serras, com aquele jeitinho de interior que encanta quem passa por aqui. Mas, como toda cidade pequena, Vale do Cedro também tem seus mistérios. A floresta que cerca a cidade, por exemplo, é cheia de histórias. Desde que eu era criança, escutava minha avó dizer que não se brinca com a mata. Ela dizia que há coisas lá que não são para os olhos humanos. Eu nunca dei muita atenção a isso. Achava que eram só histórias para assustar crianças. Mas os mais velhos sempre falam disso com um respeito quase reverente. É uma espécie de não pergunte, não veja. Ninguém vai à floresta sem motivo, especialmente à noite. Mas, nas últimas semanas, algo estranho tem acontecido. E não consigo mais ignorar. Tudo começou com um paciente. Era uma sexta-feira à noite, quando um homem na casa dos 60 anos, que vou chamar aqui de Senhor Batista, deu entrada no pronto-socorro. Ele estava com arranhões profundos no braço e na lateral do tronco. Quando comecei a tratá-lo, brinquei dizendo que ele devia ter brigado com uma onça, tentando aliviar o clima. Ele riu, mas parecia desconfortável. O mais estranho foi quando ele me disse que não fazia ideia de como tinha se machucado. Não sei, enfermeira. Eu estava lá em casa, ouvindo meu radinho no quintal, e de repente senti uma ardência. Quando olhei, estava sangrando assim. Achei estranho, mas acidentes acontecem, certo? Talvez ele tenha raspado o braço em um galho sem perceber. Mas, enquanto limpava os ferimentos, percebi algo esquisito. Os cortes não eram aleatórios. Eles formavam algo parecido com padrões. Não sou especialista, mas aquilo parecia mais com símbolos do que arranhões de arbustos. Tentei ignorar a sensação estranha e terminei o atendimento. O Senhor Batista foi medicado e liberado para casa. No dia seguinte, outro caso. Dessa vez, uma adolescente. A mãe dela chegou desesperada, segurando a menina pelos ombros. A garota parecia apática. Não dizia nada, só olhava para o chão enquanto a mãe explicava. Ela estava no quintal, de noite, com o celular. De repente, entrou correndo, sangrando desse jeito. Perguntei o que aconteceu, mas ela só chora. Não fala nada. Examinei os ferimentos. Arranhões profundos nas costas, descendo em espiral, como se algo tivesse arranhado com força. Assim como o caso anterior, os cortes pareciam deliberados, quase meticulosos. Tentei falar com a menina, mas ela só balançava a cabeça, os olhos arregalados. Quando finalmente disse algo, foi baixo, quase como um sussurro. Eu senti um cheiro de podre. O terceiro caso foi o que realmente me deixou inquieta. No domingo à noite, um jovem foi trazido pela namorada. Ele estava visivelmente abalado, pálido, com olheiras profundas, como se não dormisse há dias. Os ferimentos eram diferentes dos outros dois casos, mas ainda tinham aquele padrão inquietante. Símbolos, como marcas desenhadas na carne. Eu estava pescando no rio. Ouvi um barulho na mata, mas não vi nada. Quando percebi, meu braço estava assim. Perguntei sobre o cheiro. Ele assentiu rapidamente, quase desesperado. Sim, cheiro de enxofre. Era horrível. Não saía, mesmo depois que eu me lavei no rio. 3 casos em menos de uma semana. Todos com os mesmos elementos. Ferimentos que pareciam símbolos, descrições de um cheiro estranho e a completa falta de memória sobre como tudo aconteceu. Algo não fazia sentido. Como enfermeira, já vi de tudo. Ferimentos causados por acidentes, brigas, ataques de animais. Mas nada disso se encaixava no que eu estava vendo. E o cheiro, porque todos mencionavam esse cheiro. Comecei a conversar com os outros enfermeiros e médicos do hospital, tentando entender. Alguns riram, dizendo que eu estava exagerando,
mas outros também acharam estranho. Decidi investigar mais. Na segunda-feira, fiz algo que talvez não devesse. Lembrei que tinha tirado fotos dos ferimentos para registrar no prontuário. Era um procedimento padrão, mas eu tinha esquecido de apagar as imagens do meu celular. Fiquei olhando para elas, tentando encontrar algo que fizesse sentido. E então notei algo. Os símbolos nos cortes eram quase idênticos nos 3 casos. Não era coincidência. Não podia ser. Foi quando decidi perguntar ao Sr. Batista onde exatamente ele estava quando tudo aconteceu. Ele mencionou um ponto perto da floresta, a poucos quilômetros da cidade. A mesma região onde a adolescente tinha dito que estava usando o celular. Essa semana, tudo piorou. Mais 3 casos apareceram. E não eram apenas os ferimentos. Agora as pessoas começaram a relatar visões. Sombras que se moviam entre as árvores, sussurros na noite. Um paciente disse que viu algo, uma figura alta, de olhos brilhantes, observando da borda da mata. Eu queria acreditar que tudo isso é apenas coincidência, mas a sensação de que algo está nos observando cresce a cada dia. E, para ser honesta, estou com medo. E você? Já viu algo assim? Preciso de ajuda. Alguma explicação. Alguma maneira de fazer sentido do que está acontecendo aqui. Por quê? Se estou sendo sincera, sinto que isso está longe de acabar. Oi, pessoal. Fiquei pensando em como e onde eu poderia compartilhar isso, e minha primeira ideia foi aqui. Sempre li relatos assustadores, mas nunca imaginei que um dia viveria algo parecido. Antes de começar, peço desculpas se não sou tão bom em organizar as palavras. Escrever nunca foi meu forte, mas o que aconteceu mexeu tanto comigo que achei que precisava compartilhar. Bom, vamos lá. Eu não sei como funciona em outras regiões do Brasil, mas aqui no interior de Minas Gerais, onde eu moro, tem uma crença antiga sobre o dono da casa. Minha avó sempre me dizia que é como um espírito protetor, que cuida da casa e das pessoas que vivem nela. Ela dizia que, para manter o dono da casa feliz, é bom deixar algumas oferendas, tipo doces, pedaços de bolo ou até frutas, como uma forma de respeito. Eu nunca dei muita atenção a essas histórias quando era mais jovem, mas depois que saí da casa dos meus pais e comecei a morar sozinho, isso meio que ficou comigo. É mais um hábito do que uma crença verdadeira. Toda vez que saio de casa ou volto, digo tchau ou oi. Além disso, sempre deixo um pratinho com alguma coisa em cima da geladeira, geralmente pão de queijo, biscoitos ou frutas. Normalmente, quando vou trocar o que está no pratinho, tá tudo lá, só que empoeirado. Só que ontem, quando fui olhar, notei algo diferente. As sementes estavam lá, mas as tâmaras tinham sumido. Na hora, fiquei confuso, mas não assustado. Pensei em explicações lógicas. Será que poderia ser um rato? Mas nunca vi sinal de rato na casa. Talvez eu tenha comido as tâmaras e esquecido. Depois de um tempo quebrando a cabeça, resolvi deixar para lá. O estranho é que isso não foi o que realmente me deixou com medo. De madrugada, fui acordado pelos sons dos meus vizinhos de cima. Eles são um casal de idosos, na maior parte do tempo, bem tranquilos. Mas de vez em quando, os netos deles aparecem para dormir lá. Nessas noites, dá para ouvir tudo: as crianças correndo, gritando, pulando. Normalmente, não me incomoda, até gosto de ouvir a alegria delas. Só que ontem eu estava com uma enxaqueca terrível e aquele barulho todo me irritou. Acho que reclamei em voz alta, algo como: já deu, né? Assim que eu falei isso, ouvi um grito. Mas não era um grito de brincadeira, daqueles que criança dá quando está se divertindo. Era um grito de medo. Depois disso, veio o choro e, em seguida, o silêncio. Achei estranho, mas estava tão cansado que acabei adormecendo. Hoje de manhã, enquanto saía para trabalhar, cruzei com a vizinha no corredor. Ela estava com uma aparência meio abatida, como se não tivesse dormido bem.
Decidi perguntar sobre o que tinha acontecido na noite anterior. Ela pediu desculpas pelos gritos e disse algo como: "Ah, você sabe como são as crianças, né? Às vezes se assustam à toa." Achei que a conversa ia terminar ali, mas aí ela completou: "Depois da meia-noite, elas disseram que viram alguma coisa, algo preto e peludo. Na hora, fiquei arrepiado. Sorri meio sem graça, disse que estava tudo bem e voltei para dentro. Mas aquilo ficou martelando na minha cabeça. Algo preto e peludo." Enquanto me lembrava do que ela tinha dito, veio uma sensação estranha, como se uma memória meio adormecida estivesse tentando emergir. E então lembrei, na noite anterior, quando eu estava quase dormindo no sofá, lembro de ter deixado a mão pendurada para o lado. E juro que senti algo quente e macio, como o pelo de um animal, acariciando meus dedos. Naquele momento, meio sonolento, pensei que fosse a Tisca, a gata da minha irmã. Senti até uma tranquilidade por ela estar ali comigo. Mas aí vem o detalhe que me fez gelar. A Tisca vive com minha irmã. Ela mora em outra cidade, a mais de 1.500 quilômetros daqui. Eu não tenho gato. Nunca tive. Então, o que foi que eu acariciei? Ainda estou tentando entender o que aconteceu. Talvez nunca entenda, mas não consigo mais ignorar a sensação de que, naquela noite, eu não estava sozinho.